Senhoras e senhores, tudo bem? Saudações com a paz de Cristo. O Donald Trump, então, responde novamente a Moraes e nós estamos esperando, né, que hoje à noite, amanhã cedo, saia mais sanções. Por quê? Porque sexta-feira foi o dia, né, que saiu as primeiras sanções, né? Então já tem 7 dias, já está na hora da gente, né, ter mais uma novidade referente a isso, né? Nós vamos falar também que os senadores da comitiva do Lula não serão recebidos pela Casa Branca, né? Temos informações aqui quentinhas para vocês sobre tudo isso e muito mais. Então, curta, compartilha, se inscreve também neste canal, hein? Vamos lá. Nós estamos aqui nesse momento aqui trazendo informações. O Alckmin disse que conversou com o Donald Trump. É mentira dele, né? Mentira. Por quê? Porque o próprio Haddad disse que não está tendo nenhum contato ali, nenhum contato com o senhor Donald Trump, né? E Haddad, ele é ministro da Fazenda, né? Olha aqui, ó, você vê aqui, olha isso aqui. Trazer de novo o Pedro Venceslau, Débora, porque, Pedro, essa interlocução com Donald Trump é vista pelo líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, como algo que só duas pessoas podem fazer, é isso? Conta pra gente. Está aí um momento raríssimo da política brasileira que a direita e a esquerda, o governo e a oposição, pelo menos a oposição bolsonaristas, concordam. Eles veem essa viagem na oposição, principalmente no PL, como inócua também, né, Débora? Por quê? Porque, primeiro, há um sentimento entre os parlamentares de direita de que essa comitiva vai atrapalhar as articulações de Eduardo Bolsonaro. Ou, melhor dizendo, não vai adiantar em nada, porque só Eduardo Bolsonaro teria a interlocução com Donald Trump. E o Eduardo Bolsonaro também deu sinais de que não só não vai ajudar em nada essa comitiva a se reunir com representantes da Casa Branca, com o próprio Donald Trump, como está provavelmente ajudando a obstruir os caminhos desses parlamentares que vão passar por lá. Apesar dessa comitiva contar, como vocês disseram, com 2 senadores bolsonaristas de carteirinha, Tereza Cristina e Marcos Pontes. Marcos Pontes tem um colega senador que também foi astronauta, com quem ele pretende se encontrar lá. E aí eu liguei para o Sóstenes Cavalcante, o líder do PL, para saber qual é a expectativa, para ele falar, como a gente diz no jargão jornalístico, em on. Ele disse o seguinte: está claro que só 2 pessoas podem fazer essa conversa, ter essa conversa com Donald Trump. A primeira seria o presidente Lula, que na visão dele não está se movimentando para isso. E a segunda seria o próprio Eduardo Bolsonaro. Então, nesse sentido, segundo ele, os senadores, palavras de Sóstenes Cavalcante, não vão conseguir resolver o problema, não vão conseguir abrir um canal efetivo de diálogo nos Estados Unidos. Essa é uma leitura compartilhada também por outras lideranças de direita. Há um incômodo, porque é como se esses parlamentares estivessem, sobretudo esses que são bolsonaristas, desafiando Eduardo Bolsonaro, que se sente muito empoderado nos Estados Unidos, se sente o dono da narrativa e o único capaz de abrir a porta da Casa Branca para qualquer tipo de diálogo. Só que Eduardo Bolsonaro já deixou muito claro que pedir algo para Donald Trump no sentido de reduzir ou de tirar as tarifas ficou completamente fora de cogitação. E aí isso não dialoga com as demandas dos setores que vão ser prejudicados em caso de tarifaço. Setores esses que estão acreditando que pelo menos esse movimento precisa ser feito. E por isso representantes desses setores, como a Tereza Cristina, que é do agronegócio, vão lá com essa tarefa de pelo menos sensibilizar os senadores, os parlamentares norte-americanos, sejam republicanos ou democratas. Olha, interessante, Pedro Venceslau, porque juntando a minha apuração sobre a opinião do entorno de Lula sobre essa viagem dos senadores aos Estados Unidos, juntando com a sua apuração na avaliação da oposição dos bolsonaristas sobre essa viagem, a gente tem um momento aí raro em que oposição e situação concordam que essa viagem, em termos de negociação para o tarifaço, é uma viagem inócua. Obrigada por enquanto, Pedro Venceslau. Então, eu não sei o que a Tereza Cristina e o Marcos Pontes foram fazer junto desses petistas lá nos Estados Unidos, sinceramente. Estou ainda na dúvida ainda o que eles foram fazer lá. Vamos falar aqui?
Embaixada dos Estados Unidos? A Embaixada dos Estados Unidos, ó, publicou hoje uma postagem com críticas ao ministro Alexandre de Moraes, de novo, que contém acusações de perseguições e censura contra Jair Messias Bolsonaro. O conteúdo original foi publicado ali pelo subsecretário de Diplomacia Pública do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Na mensagem, ele diz que o ministro do Supremo Tribunal Federal é o coração pulsante do complexo de perseguição e censura contra Bolsonaro, que, por sua vez, tem restringido a liberdade de expressão dos Estados Unidos. Tá aí, ó. E que já está tomando novas medidas, tá, contra o Alexandre de Moraes, ó. E ele não para, né? O ministro não para. Hoje deu mais uma decisão, né, sobre Bolsonaro. Bolsonaro está na dúvida do que faz. Bolsonaro disse que amanhã ele vai dar uma posição para nós, mas não dá para entender exatamente essa nova decisão do Moraes, que é mais confusa que tudo. Mais sobre os vistos e a vergonha que a comitiva vai passar lá. Vamos ver aqui? E a diplomacia dos Estados Unidos afirma... Olha, agora é diplomacia, hein? Olha aí, ó. Depois eu falo sobre os senadores. Só para complementar aquilo que eu disse. Olha isso. E a diplomacia dos Estados Unidos afirma que Alexandre de Moraes, ministro brasileiro do Supremo Tribunal Federal, persegue e censura Bolsonaro. Essa postagem que você vê na sua tela foi feita por um assessor de Marco Rubio, que é o secretário de Estado americano, um assessor chamado Darren Beattie, e que não é a primeira vez que faz postagens referindo-se ao Brasil. Mas vamos ler aqui o que ele escreveu agora, repostando uma mensagem de Marco Rubio da sexta passada, quando Marco Rubio anunciou sanções ao ministro Alexandre de Moraes. Mas vamos lá o que diz Darren Beattie hoje. O ministro da Suprema Corte do Brasil, Alexandre de Moraes, é o coração pulsante, digamos assim, né, traduzindo literalmente, mas enfim, é quem está por trás da perseguição e censura desse sistema, né, desse complexo de perseguição e censura contra Jair Bolsonaro, que, por sua vez, ataca, também afeta a liberdade de expressão na América, nos Estados Unidos. Obrigado à liderança, né? Ele agradece a liderança de Donald Trump e do secretário Marco Rubio. Nós estamos tomando conhecimento dos fatos e estamos tomando ações, diz aqui Darren Beattie, que tempos atrás, né, quando Donald Trump anunciou as medidas, o tarifaço de 50%, ele, Darren Beattie, fez uma postagem com críticas ao Brasil, dizendo que as tarifas eram uma consequência, abre aspas, da Suprema Corte de Alexandre de Moraes e do governo Lula, por seus ataques a Jair Bolsonaro, à liberdade de expressão e ao comércio americano. Darren Beattie é uma pessoa que já tinha trabalhado com Donald Trump no primeiro mandato dele, como um assessor da Casa Branca, como ghostwriter de discursos, como redator de discursos, e que neste segundo mandato foi indicado por um cargo no qual ele foi sabatinado e aprovado pelo Senado americano para ocupar ali, sendo responsável pela diplomacia pública como um auxiliar do secretário de Estado americano, Marco Rubio, que é o equivalente ao chanceler, ao que é aqui no Brasil o ministro das Relações Exteriores, embora o secretário de Estado americano tenha ainda mais poder do que o responsável pelo Itamaraty por uma série de questões e pelo próprio dimensão e tamanho dos Estados Unidos. Na ocasião da primeira postagem de Darren Beattie, houve resposta da chancelaria brasileira. O Itamaraty classificou como manifestações indevidas a forma como Beattie havia se manifestado e dizendo que caracterizavam intromissão indevida e inaceitável em assuntos de responsabilidade do Poder Judiciário brasileiro. A ver agora como repercute mais esta postagem do assessor de Marco Rubio, que é uma figura conhecida ali
da política americana. Inclusive, ele rechaçava ali que o 6 de janeiro, né, o ataque ao Capitólio, teria sido um movimento de aliados, de apoiadores de Donald Trump, sugeria que havia envolvimento de infiltrados do FBI, aquele tipo de teoria que circulou na época do ataque ao Capitólio lá em 2021, e agora ocupa um cargo bastante importante na estrutura do Departamento de Estado americano. Débora. Viu aí, né? Vamos lá. Mais sanções aí ao ministro Alexandre de Moraes. Vamos para cima. E um funcionário do governo Trump acusou o ministro Alexandre de Moraes de perseguir e censurar o ex-presidente Bolsonaro. Ao vivo de Brasília, Lana Canepa tem os detalhes. Boa noite, Lana. Ótima noite para vocês. A mensagem foi assinada pelo subsecretário para a Diplomacia Pública, ligado ao Departamento de Estado dos Estados Unidos e replicada em português pela Embaixada Americana no Brasil. O texto do integrante do governo Trump diz que Alexandre de Moraes é o coração pulsante do complexo de perseguição e censura contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Na sequência, Darren Beatty faz referência a Trump e ao secretário de Estado Marco Rubio, que, segundo ele, estão atentos e tomando as devidas providências. Na semana passada, Rubio anunciou a revogação do visto americano do ministro Alexandre de Moraes, de familiares dele e de outros 7 ministros da Suprema Corte. E um funcionário do governo... Estamos aguardando as sanções vindo, então, que vai vir e não vai tardar. Estamos aguardando também o que o ministro Alexandre de Moraes vai fazer com o Marcos Duval, o senador que viajou para os Estados Unidos, mesmo ali sem passaporte, ele conseguiu viajar. E vamos ver, ele, né, que tem uma série de restrições, ele desobedeceu uma ordem do todo-poderoso Careca. Então, vamos ver o que o ministro também vai decidir ali sobre o Marcos Duval, né, que está em Miami, salvo engano, né? Vamos ver qual será a decisão. Então, tem decisão de lá para cá, tem decisão daqui para lá. Uma coisa eu te digo, irmão, vai acontecer. O negócio vai. Os Estados Unidos não iam postar praticamente todo dia ali críticas ao ministro. Vai acontecer. Acredito que essa noite ou amanhã vai acontecer. Nós estamos também amanhã vendo o que os advogados de Bolsonaro vão decidir sobre entrevistas dele, etc. e tal. O que podem fazer? Essa decisão de Moraes é uma armadilha para o próprio Bolsonaro, porque pode dar entrevista, não pode publicar. Eu nunca vi isso. Ficou um pouco esquisito isso aí. Bolsonaro tem que ficar muito esperto com isso, tá? Para não ser preso mediante uma decisão que é confusa para todo mundo. Todo mundo que eu conversei hoje, a decisão ninguém conseguiu entender. Amanhã eu vou estar com o Chiquinho aqui nesse canal às 20 horas. Às 3 horas da tarde. 15 horas. Então, nós vamos conversar sobre isso. O que o Chiquinho entendeu sobre isso também? Tá? Nós vamos conversar também sobre documentos falsos do Felipe Martins, entrada nos Estados Unidos, que ele é o advogado do Felipe Martins. Nós vamos falar também sobre o Moraes, que cassou a palavra dele também. Vamos falar disso também amanhã. Tá? Amanhã vai ser uma super live. O horário é um horário não muito bom, mas eu queria que vocês assistissem essa live amanhã. Tá? Será muito importante, que poderemos esclarecer muita coisa para vocês aí, que nós temos dúvidas. Então, por essa noite, amanhã, acredito, então, que a lei será aplicada. Eu ouvi a conversa que será só no Moraes, tá? Eu faço um apelo aqui, que não seja só no Moraes, né? Não seja só nele, em todo mundo que está descumprindo. Porque as decisões dele não é assim. Eu te dou um exemplo agora, só um, tem dezenas, te dou um exemplo. Quem é investigado? O Eduardo, por exemplo. A esposa dele, o que tem a ver? O Moraes foi lá e bloqueou o salário do deputado, bloqueou os bens, bloqueou tudo, né? E bloqueou também da esposa, a senhora Heloísa, né? Bolsonaro. Pergunto, o que tem a ver a esposa com o marido? 2 CPFs, ó, separado. Então, a lei tem que vir de lá para cá também, para o Moraes, para a esposa dele, para os outros ministros, né? Para o Hugo Mota, para o Davi Alcolumbre, Pacheco também.
Todo mundo. Porque ele, quando ele bloqueia o salário das pessoas do 8 de janeiro, por exemplo, ele bloqueia aposentadorias, né? Ele bloqueia, pessoal, herança de pai vivo, que nem é herança de pai vivo, nem existe. A herança o Código Civil diz que a herança ela só passa no momento da morte. Ele bloqueia a herança de pai vivo. Não tem lógica. O meu patrimônio não é do meu filho. Não é. De jeito nenhum. Só se eu morrer. Ele bloqueou o patrimônio do filho, sabendo que o pai estava vivo. Isso não tem lógica. Né? O filho quiser que trabalhe, que vai conseguir a vida dele para lá. O pai pode vender o patrimônio e gastar como ele quiser. Não tem herança de pai vivo. O que meu pai tem é meu. Negativo. É uma possibilidade de herança. É uma possibilidade. E se o filho morre primeiro do que o pai? Que a gente chama de pré-morto, filho pré-morto. O filho vai herdar? Não herda. Então, por isso que eu estou dizendo para você. Né? Por isso. Então, meu querido, ele bloqueia. Então, a lei ela tem que vir para também bloquear todo mundo. Filho, todo mundo. A mesma coisa que ele faz com as pessoas. Ele tem que sentir na pele aquilo que ele faz. Quando as pessoas vão pagar um Uber, está lá bloqueado. Aconteceu com a filha do nosso amigo Oswaldo Eustáquio, Mariana. Um abraço, Mariana, sua mãe Sandra. Né? Fizeram isso. Né? Está lá bloqueado até hoje. Tem dinheiro bloqueado lá. Ele fez isso com o Constantino. Dinheiro preso aqui no Brasil. E o cara com câncer para poder pagar os tratamentos, né? Teve que fazer vaquinha, se não fosse vocês, seria muito mais difícil para ele. Seria impossível arrumar dinheiro como? Tá tudo bloqueado. Falar nisso, ele permitiu, né, que que o ex-deputado fizesse a cirurgia, né, Daniel Silveira, né? Vai fazer no sábado, né, aí no Rio de Janeiro. Vamos torcer que dê tudo certo, para que ocorra tudo bem a cirurgia, então, do Daniel Silveira no joelho, né? Vai ser sábado, beleza? No sábado. Eu ouvi dizer que tinha que fazer uma vaquinha, depois eu ouvi dizer que o plano ia cobrir, então não ficou muito claro. Então, se precisar do nosso canal, vem para cá que a gente ajuda, sim, na vaquinha para poder pagar a cirurgia do Daniel Silveira. A gente ajuda dezenas de pessoas todo dia. Então, Daniel, né? O Daniel Silveira, ele com certeza tem muito crédito aqui com a gente, né? Mas você vê o que fizeram com o Daniel Silveira, é outro exemplo. A doutora Paola, que é advogada dele e é a esposa dele. O que fizeram com a Paola? Vocês sabem? Bloquearam também as contas dela bancária e rede social. Ela sequer pode falar do marido como está o marido, né? Tá vendo? Então eu pergunto a você, a lei ser aplicada só nele? Não. Não. E quem está decidindo isso é o Eduardo. Eduardo, pelo amor de Deus, né? Tem que ser aplicado em todo mundo aí, ó. Eu acho o seguinte, as mesmas pessoas que foram canceladas o visto, foram quantos? 50? Pega os 50 e aplica a lei, que vai aumentar, né? Hugo Mota aí também e Davi Alcolumbre. As mesmas pessoas, né? Que serão penalizadas, todo mundo penalizado de igual. É o que eu penso, tá? Só ele, eu acredito que não. O Lula também, né? A Janja também, que gosta aí de farriar aí, né? A Janja, de andar, chega lá uma semana antes, e não sei o quê, né? Ele gosta sim, tá? Ela gosta assim, uma semana antes. Então vai lá, bloqueia ela também, ela gosta de fazer muito compra, né? Em loja chique, né? Bloqueia ela também. Ninguém aguenta mais essa mulher. Né? E esse governo aí que só vive gastando. Né? O general hoje assumiu, né? Em entrevista, então, o general aqui, ele assumiu que o plano para matar Lula e Moraes foi ele, né? O Mário Fernandes. Ele disse que saiu da cabeça dele, mas ele não entregou isso a ninguém, né? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que o plano para você matar alguém, se você pensar em matar alguém, não é de jeito nenhum ali crime, tá, pessoal? Não é crime, né? Não é crime você pensar em
matar alguém, tá? Aqui, ó. Aqui o Hugo Mota aqui, ó, chegando aqui. Vai lá, Hugo Mota. O governo de Donald Trump passou a discutir a possibilidade de aplicar sanções ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e ao presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre. Esta é a primeira vez que a Casa Branca se debruça com um certo grau de profundidade sobre os chefes do legislativo brasileiro. É exemplo do mapeamento já realizado sobre ministros do STF. Washington reprova a atitude de Mota de travar a votação do projeto de lei sobre anistia, o PL da anistia, a réus e condenados por tentativa de golpe de Estado. Medida que, se fosse votada no Congresso Nacional, poderia beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Já em relação a Davi Alcolumbre, o governo Trump condena o fato de o presidente do Senado não pautar o impeachment de ministros do Supremo, como Alexandre de Moraes, que já teve a perda do visto decretada pelos Estados Unidos. Nesta terça-feira, mais um pedido de afastamento do magistrado foi protocolado no parlamento. Davi Alcolumbre, contudo, tem dito a interlocutores que não pautaram o impeachment de nenhum integrante da Suprema Corte. Tanto o chefe da Câmara quanto do Senado têm mostrado alinhamento ao presidente Lula. Filiados a partidos de centro-direita, eles integram a ala do Centrão, que busca manter bom relacionamento tanto com integrantes do governo quanto da oposição. Tá aí. Então, tem uma notícia agora, viu, pessoal? O Braga Neto pediu para ser solto e usar a tornozeleira. O advogado pediu para que as mesmas restrições que foram impostas a Bolsonaro sejam impostas a ele também. Tá? Tudo, pega o que foi decidido contra Bolsonaro ali, né, as restrições, e pode colocar para ele também, mas ele quer ser solto. Então, o Moraes vai decidir, então, a qualquer momento também sobre o Braga Neto. Né? Você vê, pessoal, que preso não é bom. Você vê que ele está preso, a gente fala, Bolsonaro está sofrendo, mas tem gente que quer estar ali, ó, na situação de Bolsonaro, mas não preso, para você ver que preso não presta. Ficar preso não é legal. Já tem quase 300 dias que ele está preso, né, o general, e pediu, então, eu não sei se é 6 vezes que ele já pediu para ser solto, né? E o Moraes não liberou ele nenhuma vez até agora, né? Não liberou. Vamos aguardar. Não sei se Moraes vai mantê-lo preso até a audiência, até o julgamento, né? Que o julgamento dele será agora em agosto, setembro, né? Por aí, agosto, setembro, tá? Eu queria muito que você curtisse nesse momento esse canal, compartilhasse. Amanhã vai ter uma super live para você com o Chiquini. Não perca, vai ser uma live especial às 15 horas. Nós vamos trazer muita informação. Deus abençoe sua noite. Muito obrigado.